Então, hoje, à tarde, a gente vai continuar no mesmo diapasão. Nós terminamos com a igreja institucionalizada. Não tem jeito de evitar que ela seja, mas tem jeito da gente dinamizar um pouco a situação. Então, o texto desta tarde é Mateus 9, 35 até 10, 1. É um texto muito bacana, que diz assim, é com gás, minha irmã? Que beleza, cara. Estão aprendendo, rapaz. Muito bem. Diz assim o texto. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Amém? Então, irmãos e irmãs, como é que a gente sai desse buraco negro que é a valorização exagerada da forma, substituindo a essência? É possível a gente ter uma igreja que parece viva e está morta mesmo. Aliás, em Apocalipse diz exatamente isso, tem nomes de que vive e está morta. Tem muitas igrejas por aí afora que fazem tudo certinho, todos os rituais certos, mas estão mortas, sem vida. Até os mágicos do Egito conseguiram imitar 2 das pragas. E a pessoa mais desinformada olharia e falaria, esses mágicos são crentes. Porque eles conseguiram tornar a água do rio Nilo vermelha, contaminaram. Só que é um fenômeno natural. Você vai, ainda hoje, eu fui lá em Abu Simbel, lá na fronteira com o Sudão, as terras são muito vermelhas e venta muito, é o deserto do Saara. Então, quando o vento é muito forte, a terra é muito tóxica. No fenômeno de Êxodo, capítulo 2, não é um fenômeno único que aconteceu lá. Por isso que os magos conseguiram imitar. Poluiu a água, matou os peixes. O que eles não conseguiram imitar foi a hora, porque a hora foi a hora dos desígnios de Deus. O peixe comia os girinos, que iam virar sapinhos. Eles eram venenosos, os girinos, mas quando foi produzir vida, aí não deu. Eles tiveram que dizer dedo de Deus. Então a gente está procurando o dedo de Deus, a presença de Deus. É isso que nós queremos. Mas tem igrejas que têm todo o nome, o jeito certinho de que vive. Eu fui numa igreja metodista africana, riquíssima em Atlanta, e o processional era lindo, bonito. Entrava o bispo com todo aquele pessoal na frente, atrás, aquela coisa, e chegava lá no púlpito, ele chama altar, chegava no púlpito, e aí caía língua de fogo, era tudo fabricado, porque eles tinham tecnologia. Rodava a língua de fogo em cima da cabeça do bispo, mas não tinha espiritualidade nenhuma. Tinha forma, mas faltava a essência. Nós estamos atrás da essência, faz sentido? Não? Então, como é que nós somos, eu sou de uma origem de uma igreja também, mais histórica. E a igreja histórica, como a de vocês, a gente tende a permitir que a forma ocupe o lugar da essência. Como é que a gente vence isso aí? Como é que a gente pode ter igreja crescente? Porque Jesus é muito claro, ele disse assim, ide e fazei discípulo de todas as nações,
a gente tem que ter uma mentalidade de crescimento. Eu acho que se eu fosse pastor de uma igreja local agora, respondendo a alguns que perguntaram, eu fui pastor de igreja local no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos. Hoje, a gente fundou essa rede ao redor do mundo e pastoreio pastores. Minha função no mundo hoje é colocar a oportunidade e a possibilidade, encontrar maneiras das igrejas se conectarem e ajudarem umas às outras. Fazemos isso o ano inteiro, como você viu aí na Ucrânia, como temos em outros lugares. É um trabalho de facilitação da vida dos outros. Eu espero poder ajudar vocês também, se Deus assim permitir, vocês quiserem. Mas a gente, pastor de igreja local, a gente tem que ter uma mentalidade de crescimento de igreja. Crescimento de igreja, devia chorar, raspar o cabelo e colocar pano de saco se no final do ano deu 0. Na verdade, se deu menos do que o crescimento regional da população ao redor da igreja, nós andamos para trás, vamos perdendo a relevância. Então, agora virou moda nas igrejas tradicionais. Por exemplo, há um homem chamado Robert Hudnut, lá nos Estados Unidos, ele é metodista. Você sabe, a igreja metodista tinha 11 milhões de membros, hoje está reduzida a 1 milhão. E ele publicou um livro falando, o livro inteirinho, o nome do livro é A Bênção da Diminuição. E o critério que ele usa é que quanto menor está a igreja, mais a contribuição financeira per capita aumenta. Um absurdo, porque todo mundo sabe que quando você é muito ligado a alguma organização, a última coisa que você quer é que ela morra. Aí os velhinhos estão dando muito mais, estão passando quase necessidade para manter a igreja aberta. A presbiteriana dos Estados Unidos, o ano passado, marcou o culto final dela, 2043. Uma igreja que teve 2,5 milhões de membros, hoje resta 900 mil e perde 80 mil por ano. O ano passado fechou o departamento de missões e marcou que, no ritmo atual, a PCUSA já está programando o culto final de fechamento da denominação toda. Não tem cabimento uma coisa desta. A metodista inglesa vende 3 mil templos por ano. Daqui a pouco não tem tempo para vender. Então, eu propus para a direção deles lá, deixar a gente levantar crentes no mundo inteiro para revitalizar, que aí encher aquelas igrejas e doa de volta para a igreja. Eles estão interessados no dinheiro, para poder pagar a pensão da aposentadoria privada dos seus pastores. A turma só no final é só isso. A lealdade é econômica, não é mais a Jesus Cristo. Mas a gente tem que mudar isso aí. Graças a Deus por vocês que estão aqui hoje. Há um futuro brilhante para a igreja, a União de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Mas se a gente não tomar cuidado, a forma vai matar a essência. A igreja tem que crescer em 4 áreas na Bíblia. Outro slide, por favor, aquele que diz as 4 áreas. Você mede essas dimensões de crescimento, no final do ano, você tem que fazer essas perguntas sobre sua igreja. Primeiro é o crescimento orgânico. O crescimento orgânico é o crescimento dentro da igreja, onde o povo se ama mais, fofoca menos. Tem uma igreja em Mantena, tem alguém de Mantena aqui ou não? Tem uma igreja em Mantena que abriu uma porta lateral de cada lado da igreja, de tanta briga que tinha entre as famílias da igreja. Quem gosta dessa família entra por aqui, quem gosta da outra entra por aqui. E não se olha, há uns 20 anos atrás, chama-se Terceira Igreja Presbiteriana de Mantena, 20 anos atrás, um olhou meio encarado para o outro, o culto cantou Santo, Santo, Santo na cadeia. Encheu de policial para tirar os crentes brigando. Uma vergonha. Então, a gente tem que crescer organicamente. O orgânico é relacional. A igreja tem que aprender a gostar um do outro, sem adoecer. Porque um dos perigos do crescimento orgânico da igreja é que a koinonia vira uma doença terrível chamada koinonite, se não tiver gente nova na igreja. A koinonite é aquele amor tão grande entre os irmãos que ninguém consegue penetrar.
o novo vai embora, ele fica sobrando do lado de fora da igreja e nunca mais volta ali. Porque a igreja, sem perceber, isola o novo, porque é uma interferência estranha na comunhão. Então, a comunhão não pode virar uma doença, coinonite. A coinonia tem que ser uma coinonia aderente, onde a porta fica aberta para os outros entrarem. Então, pergunta a você mesmo, a minha igreja está aumentando os rolos ou está diminuindo os rolos? Porque no final do ano ela tem que ficar melhor. Os crentes têm que gostar mais um do outro. Não tem jeito, porque uma das grandes marcas da igreja em relação aos não crentes na Bíblia é que eles olhavam e falavam, vede como eles se amam. Não é mesmo? Agora você entra na internet, aí é uma esculhambação danada, é todo mundo metendo o pau um no outro. Tem um site diabólico chamado Fuxico Gaspo. Eu mandei uma nota para ele, chamei Filho do Demônio. Nunca me responderam. Porque só espalha notícia ruim e contenda. É uma coisa terrível, nós temos que fugir desse pessoal. Não quero notícia ruim, eu quero porque o Evangelho é boas novas. A gente tem que ter uma comunidade da alegria, comunidade do relacionamento. E é função sua, pastor, fomentar isso. Segunda área de crescimento que a gente tem que ter para que a gente saia da forma e tenha vida, é a área conceitual. Essa é muito complicada, porque a área conceitual é a área de como a comunidade ao redor da igreja vê a igreja. Eu escuto muitas vezes os colegas dizendo, minha igreja é muito relevante. Eu falei, quem falou? Porque todos nós vamos dizer que a nossa igreja é relevante. Mas o que é que a comunidade ao redor da igreja fala da igreja? Valeria a pena a gente, de vez em quando, fazer uma pesquisa, como se fosse o Ibope. Manda lá perguntando opção de coisas, falando, e essa igreja que tem aqui, o que é que você acha dela? Você vai ficar surpreso. Porque a igreja pode estar na vizinhança, ela pode ser da vizinhança, ou ela pode estar com a vizinhança. Ela está na vizinhança, é aquela igreja que aparece no domingo. Ela chega lá e um bando de estranhos, ninguém da região frequenta a igreja. Aí ele reclama porque cria problemas de estacionamento, que opção de coisa. Não pertence lá. Ela pode ser uma igreja da comunidade ou da vizinhança que é menos ruim do que a outra, mas logo tem problema, porque quando você dá o título de posse a uma comunidade, você perde a sua voz profética, porque você não quer ofender. Quantas igrejas se complicam porque não querem falar a verdade, que com medo de perder os outros. Ou você pode ser uma igreja com a comunidade, onde você conversa, os futuros membros da igreja, você quer alcançar, você conversa com eles, você topa, fala, vamos fazer, o que é que vocês acham disso? Você conversa com eles, vê se o que você está pensando é útil para eles querem. Aí você se torna relevante. Quando houve um incêndio lá em Los Angeles, no centro de Los Angeles, conflito, em 2002, eu estava lá, fazendo as classes finais num segundo programa de doutorado que eu entrei, em antropologia. E havia um pessoal nosso, que a gente ia se reunir e faltou. Los Angeles mataram mais de 100 pessoas, queimaram Los Angeles, o centro de Los Angeles, e faltou um mexicano chamado Carlos Vázquez, não veio. Aí veio a notícia, tocaram fogo na casa do Carlos Vázquez. Era no centro de Los Angeles. E aí ele usava a casa dele, o primeiro andar era a casa dele, o andar de baixo era uma bicicletaria, onde ele ganhava a vida, e uma sala da garagem era a igreja que ele estava começando. No dia seguinte ele veio na classe, estava todo mundo constrangido. E aí o doutor Chuck Van Engen perguntou, Carlos, como é que você está? E ele falou, queimaram tudo lá na minha casa, sobrou nada. Aí começou a chorar. Aí o professor perguntou, mas, Carlos, você está chorando por quê? Porque queimaram tudo? Aí ele falou, não, porque o que queimaram, a gente pode reconstruir. Ele falou, então por que você está chorando? Porque hoje de manhã, ele falou,
eu estava pensando sobre a igreja, minha igreja, naquela vizinhança, que agora foi toda queimada, e eu não tive segurança. Minha pergunta foi: quando acabar essa briga e só restar cinza, a comunidade ao redor da igreja vai sentir falta da gente? E eu não tive certeza. Então, pergunta a você, eu garanto que algumas das nossas igrejas, se perguntar à vizinhança se a igreja é relevante, ele não vai saber nem que você existe. Quanto mais ser relevante. Então, a gente tem sempre que estar num diálogo com quem está ao redor da gente, para que deixe eles falarem se a gente vale a pena. Tem muitas por aí fora que, se fechar, há um culto em ações de graça da vizinhança, que agora vai virar um supermercado, vai virar um prédio de apartamento, vai trazer desenvolvimento. Então, a igreja, você tem que crescer na relevância. Eu só conheço uma igreja no Brasil que impactou-me de uma forma tremenda, numa pequena cidade interior de Minas, Santo Antônio do Jardim. Um pastor, a cidade com 5.000 habitantes, a igreja dele com uns 200, mas muito ativa. Aí ele comunicou que estava saindo. A Câmara dos Vereadores fez uma sessão especial para pedir a ele que não. E a população da cidade cercou a igreja, pedindo: não vá embora. Bom, esse aí é o pastor da cidade, do coração da pessoa. Então, você tem que perguntar sobre se sua igreja está crescendo conceitualmente. Porque a impressão da gente do lado de cá não é o que vale. A credibilidade é o que você é aos olhos dos outros, não aos seus próprios olhos. Faz sentido aqui ou não? Terceiro, a igreja tem que crescer diaconalmente. Diaconalmente. No serviço aos outros. Diaconia, quer dizer, o que serve às mesas. Deus nos salva. A gente crente, a gente é assim, a gente gosta de Efésios 2, 8 e 9. Quer ver como vocês conhecem de qual? Vamos lá comigo? Pela graça... Diminuiu muito. Nós gostamos de pôr um ponto aonde Deus coloca uma vírgula. Não é ponto que tem em Efésios 2:9, é uma vírgula. A gente é salvo, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, vírgula. É a alternativa. Portanto, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A razão que a gente é salvo por Jesus Cristo não é só para a gente ir para o céu. Eu até reajo quando o cara fala: ganhei mais uma alma. Por quê? Virou espírita? É um ser humano que a gente vai investir em carne e osso. A gente é salvo para fazer o bem. Tito 2,14 diz que Deus salvou a gente porque Ele está interessado em constituir um povo para si mesmo, zeloso das boas obras. O 1 Pedro, versículo, diz que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, é a finalidade, de proclamar as virtudes daquele que nos salvou, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo que a gente recebe, o propósito é serviço a Deus e aos outros. Então, é a diaconia da igreja. Pergunta a você mesmo: o que é que a igreja está fazendo nesta área de ajuda? Porque as pessoas podem não crer no que você anuncia, mas elas não têm como negar aquilo que você faz. E, por fim, nessa introdução, ninguém dormiu ainda não? É o numérico, crescimento numérico. Olha, faz o seguinte, faz um estudo da sua igreja e da região onde você está inserido. Os últimos 10 anos, não vai mais do que isso não, dividido em 2 blocos de 5 anos. Simplesmente pega, nós estamos em 2026, 2020, pega lá no livro de atas da sua igreja quantos membros você tinha. E pega agora, 2026, faz um
cálculo matemático, qualquer calculadora faz isso. Vê qual foi o percentual de crescimento ou diminuição sua e faça as perguntas certas. Por que cresci? Por que não cresci? As respostas vêm. Às vezes o decréscimo não foi por ruindade, é porque gente mudou, aquela coisa, morreu, a região... O cara quer crescer uma zona rural, não tem jeito, vai encher de vaca. Mas você está numa região de alta popularidade, de alta população, não tem muita lógica. Faz um estudo, e aí pergunta por que não? E aí, se a resposta você não teve para a primeira parte, por que não cresci? E aí você começa a ter respostas, e você vai desenvolvendo os passos para começar a crescer. Eu acho que numa realidade de Brasil, nós não deveríamos ficar satisfeitos sem pelo menos 5% de crescimento nas nossas igrejas real ao ano. Todo mundo está crescendo, por que vocês não estão? Por que a minha não está? Tem alguma coisa errada. Mas, às vezes, o que falta na gente é paixão. É paixão. O entendimento de que não crescer numericamente é uma afronta à verdade do Evangelho. Deus tem muito povo na cidade onde você está. E não precisa ficar inventando moda, copiando modelos para cá e para acolá. Apenas você seja a mensagem. Porque, olha o próximo slide aí. Aí eu vou entrar no texto aqui. Olha aí. Pode clicar vários para aparecer tudo lá. Mais um. Mais outro. Mais outro. Pronto. Volta. Tá bom. Evangelismo, que cresce a igreja, é como uma construção de uma residência. Tem 3 P's nele. Deus não está muito interessado que a gente seja produtivo em milhares, porque isso ele já chama os dotados. Billy Graham pregava sobre o boi comendo no pasto e fazia apelo, o povo vem. O dom de evangelista é diferente. Ele está interessado que a gente produza 100 por 1. Significa que, percentualmente, se você deixa a marca numa pessoa que você trouxe para a sua igreja, pode morrer. Você já cresceu 100 por 1. 100% ela cresceu com uma pessoa que você traz. Mas a realidade é que 7% dos cristãos no mundo comunicam o Evangelho. 93% não. Então, nós somos um corpo fadado a estacionar. E talvez seja essa a realidade da igreja evangélica congregacional. Um dos maiores impedimentos para a igreja crescer é o pastor, que não evangeliza ninguém. É o povo que menos evangeliza. E é o que mais pressiona os outros para evangelizar. Ninguém é bobo. Se não for bom para você, você acha que você vai levar o povo? Vai nada. Faça o que eu digo e não o que eu faço. Então, a gente cada vez se tranca mais numa sala, o pessoal marcando para vir. A gente tem prazer em dizer que minha agenda está cheia de aconselhamento. É só crente problemático de alta manutenção que só dá dor de cabeça para você. E o perdido lá fora e o povo esperando ver alguma coisa da sua parte. Porque todo mundo é ovelha. E igreja só cresce se ovelha gerar ovelha. Pastor é uma ovelha. É uma ovelha. Então, veja bem, você tem que perguntar, temos que caminhar. Se você crescer 5% ao ano, significa que... Porque, veja bem, o pessoal diz, está muito sem espiritualidade. Quem falou? O que eu recebo de crítica de gente falando, que eu falo demais de número, mas Jesus também falava. Eram 99 ovelhas, estavam sadias na igreja, e ele sai atrás de uma perdida. 99 que eu sei é número. A igreja, 3.000 convertidos, 5.000 convertidos, o ministério saiu 2 a 2 em busca, é tudo número. A Bíblia tem, só que não é número por número, porque por trás do número tem gente. Tem gente a quem Jesus ama, gente a quem Jesus quer trazer para a sua igreja e não para a igreja dos outros. Porque se ele escolheu o mesmo, vai para alguma igreja, mas que venha para a sua. Então, o evangelismo que leva ao crescimento da igreja, eu chamo, é uma construção de uma residência chamada Casa do Evangelismo. Ela é pessoal, ela é grupal, ela é da comunidade toda, como igreja.
No nível quando você vai construir uma casa, você começa a construir por onde? Alicerce. Qual é o alicerce do evangelismo? É o alicerce da presença. É você amar em nome de Jesus, fazer o bem. Todo mundo tem a noite escura da alma. Todo mundo tem as suas necessidades. E é nessa hora que você tem que chegar. É porque antes da gente ser o pregador da palavra, a gente tem que ser a palavra encarnada. Na verdade, tudo começa a mudar se a gente sair daqui disposto a ser as Bíblias andantes. Aí, se você for a Bíblia andante, amar as pessoas, mais cedo ou mais tarde elas vão perguntar por que é que você faz isso. Aí você sai da presença, onde a pergunta é a quem eu estou ajudando em nome de Jesus, para a segunda fase, que é a quem eu estou comunicando verbalmente quem é Jesus. Então, as paredes da casa do evangelismo, a base da casa do evangelismo é o amor, é a presença cristã, é fazer o bem, é eu ser a mensagem e o mensageiro ao mesmo tempo. As paredes é a proclamação, é o segundo P, é comunicar as virtudes mediante o pedido do outro. A virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nessa fase, pode ser que o Espírito Santo toque e alguém seja regenerado. Então, ela entra imediatamente na lista da igreja triunfante, mas você não sabe. Ela ainda continua na batalha. A gente, humanamente falando, só considera que o cara se converteu quando ele se batiza, quando ele faz a profissão de fé. Antes disso, não. Está frequentando a igreja, é dizimista, mas não fez, tem uma campanha evangelística, você ora pela conversão da pessoa. Porque o nosso padrão é o batismo e a profissão de fé, não é verdade? Então, nós vamos chamar o batismo e a profissão de fé do telhado dessa casa do evangelismo. É a persuasão, que no grego é a palavra peifo, que aparece 6 vezes no livro de Atos. Lembra do procônsul dizendo, por um pouco me persuades a ser cristão? Mas também após a morte de Estevão, a multidão dos discípulos saíram pregando com alegria, persuadindo as pessoas em relação ao reino de Deus. Persuasão significa dialogar, conquistar e trazer para o meu lado. Traz para onde? Para a sua igreja, senão ela nunca vai crescer. Então, nós precisamos ensinar os nossos crentes e a nós mesmos a construirmos a nossa casa do evangelismo. Casa do evangelismo. Porque somente 7% do nosso povo evangeliza. Por isso que a gente cresce pouco. Se você crescer 5% ao ano, em 15 anos, aumento sobre aumento, sua igreja dobrou. Já pensou que maravilha? Você tem 60 anos, tem 40, faz um alvo de pelo para você se alegrar. Você acha que Deus vai desonrar um pedido sincero da glória dele? Para a glória dele você vê o crescimento da igreja? E se motive, leia a respeito, se envolva, motive os outros. Quem sabe quando você, não sei qual é a idade de jubilação na igreja congregacional, 70 anos? Quem sabe quando você chega nos 70, você tem 40 hoje, você vai ter 80, olha que maravilha! É uma coisa fenomenal, porque o que importa não é a velocidade da seta, é a direção da seta. Tem que crescer além da média da população, senão você está ficando irrelevante para a população. E nós temos que caminhar. Urgentemente isso aí. Vocês acham interessante isso aí ou não? Então não fica com conversa. Pastor que fica, isso é conversa para boi dormir, é porque é um fracassado. Perdeu a paixão pelo ministério, vê a igreja como a garantia de um emprego e um salário. Porque se você tiver o amor por Jesus e pelos perdidos como Jesus tinha, você não pode ficar contente no final do ano com nada, meu irmão. É uma vergonha. 365 dias no ano, 24 horas no dia, salário pago e no final do ano não ter nada. Tenha paciência. Tem alguma coisa errada aí. Não está atraindo ninguém pela beleza do viver, pelo contágio de uma vida alegre, feliz, e pela uma comunidade que não está sendo receptiva, sua igreja local. Então, a igreja tem que crescer nessas 4 áreas. O que é que você acha? É assim que vai reavivando.
Porque o crente novo não conhece as nossas complicações. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar, a paz de Deus, você pensa que eu sou de onde? Hã? A paz de Deus é da congregação. E se eu falar a paz do Senhor? E se eu falar graça e paz? E se eu falar oi? Sou presbiteriano. Entendeu? A gente vai criando as nossas normas e nem percebe que as nossas normas vão isolando pessoas de fora. É tudo bom, mas vai isolando. O que é que a gente precisa? O crente novo que não conhece, ele choca todo mundo e faz a gente voltar ao primeiro amor. Minha mãe, quando veio, já falecida, veio à igreja pela primeira vez para me ouvir. Há muitos anos, 40 anos atrás. E ela nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Minha família, 22 padres, Dom Eugênio Salles era meu primo. E ela entrou na igreja e o coral maravilhoso estava cantando lá na galeria, porque os louvores tinham que ser angelicais. Na galeria. E todo mundo olhando para frente, e aquela música, ela não teve dúvida. Levantou, deu as costas para mim no púlpito e ficou olhando lá o coral cantar. E eu morrendo de vergonha, cobri meu rosto aqui, o boletim, fiz de tudo. Mas a mamãe, na simplicidade dela, uma mulher sem educação formal, na simplicidade dela, estava ensinando aquela igreja o que ela precisava entender. A forma tinha dominado tudo, faltava a essência. Entendeu? O crente novo enche a igreja de alegria, porque não conhece as regras nossas que nos isolam. Então, quando você não tem, vai só piorando. Então, começa a orar, trabalhar, motivar, sem quebrar o coitado do crente lá. Dá você o exemplo. Vamos colocar um alvo aqui nessa denominação de 5% ao ano, em todas as áreas. 5% de crescimento local, 5% de plantio de igreja, 5% de apoio missionário, 5% de obras sociais. O que é 5%? Mas é um milagre, porque vocês não estão crescendo isso aí. Então, se puser 20%, é fracasso garantido. A não ser que Deus mande um Pentecoste. Mas se puser algo que é razoável, mas exige fé, você nutre a fé da comunidade. Está entendendo o que estou falando ou não? Na hora da igreja, União de Igrejas Evangélicas Congregacionais, a mais antiga do Brasil, ocupar o seu lugar de direito. Vamos para frente. Vamos plantar igreja no Brasil inteiro, vamos crescer nossas igrejas. Deus tem muito povo, além do povo que nós temos hoje. E tem gente que nunca vai se converter em nenhuma igreja, a não ser na sua, o seu estilo. Tem gente que só vai se converter no tereteté lá. Mas tem gente que só vai na sua. Está perdendo a chance, está dando para o outro. Agora, até aqui tudo bem? Vamos ao texto. Porque a gente tem que perguntar, qual é o modus operandi? Como é que a gente tem que agir se a gente quer ver a nossa igreja crescendo e não morrendo? Esse texto que a gente leu é maravilhoso, porque é Jesus treinando os futuros líderes da igreja, como nós que aqui estamos. É Jesus treinando a gente. E o texto nos diz, nos versos iniciais, que andava Jesus por todas as vilas e cidades da Galileia. Isso é maravilhoso, isso é um ótimo conceito, porque igreja cresce quando ela está na geografia certa. Se Jesus estivesse andando por Jerusalém, a igreja teria morrido, porque lá só se preocupava com a forma. Jesus tinha que estar na Galileia. Você quer crescer uma igreja? Vá onde o não crente não está, meu irmão. Onde o não crente está. É no meio do povo. É lá que nós temos que ir. A Galileia era tão complicada que a turma chamava Galileia de quê? Dos gentios. Não é por nada, é porque o crente judeu lá nem crente parecia. Quem chamava de Galileia dos gentios era a turma de Jerusalém. Agora, tem uma razão, porque Galileia é o único lugar naquela região que tem água. Então, se você for um dia com olhos observadores lá e for lá no Monte Hermon, 60 quilômetros no norte de Tiberíades, você vai ver que tem templo de tudo que é império do passado lá. Você tem lá a Porta do Inferno, que era o templo de Deus Pan, com enxofre.
você tem lá os templos assírios, o templo de Baal, as ruínas de tudo no Monte Hermon. Porque o que acontecia? Os grandes poderes da época tinham uma ambição, conquistar o Egito, que virou poder mundial no ano 3000 a.C., 5.000 anos atrás. Então, eles faziam a peregrinação. Jerusalém, Israel, era uma passagem apenas, era uma pequena província. Eles queriam chegar no Egito. Então, o Império Assírio, por exemplo, veio lá do sudeste da Turquia, Síria, pedaço do Iraque. Veio 725, veio Senaqueribe. A gente conhece toda a história da Bíblia. Veio, onde é que eles encontraram água? Porque eles vieram lá do final do rio Eufrates, 200 e tantos quilômetros para cima. Quando ele desce, os soldados precisam de água. Eles acharam aquele lago tão grande que chamavam de mar. 50 quilômetros por 13 de largura, 50 de profundidade. Manda as tropas para lá, eu vou ficar por aqui. Construiu o seu templo, construiu sua casa. Ali era Galiléia. Depois que ele vai, vem o Mesopotâmico, 630, vem lá perto de Bagdá, a Babilônia. Nabucodonosor sobe a banana fértil, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, até onde ele termina, 200 quilômetros sem água. Chega na Babilônia, passa pelo Líbano, chega na Galiléia, o lago ali ele fica e põe os seus templos e conquista Jerusalém e vai até as portas do Egito. Depois dele surge o Império Persa com Dario, Ciro, depois Dario, em 530 da era cristã, antes da era cristã, sexto século. E vem e estabelece o seu domínio. Foi o maior império que o mundo conheceu até aquela época, que vai desde o Afeganistão até o Egito. E eles vêm e eles liberam os judeus para ir embora, mas eles antes vão com suas tropas. Onde é que eles estabelecem suas casas de veraneio e os seus templos? É em Galiléia. Quando eles estão no auge do seu poder, surge o Império Grego, 321, Alexandre o Grande, 13.000 soldados, domina tudo por ali, faz o mesmo percurso ao contrário. Eles conquistam Israel, conquistam o Egito e vão até ele morrer em Bagdá, no Iraque. Ali ele foi picado por um mosquito, morreu de dengue. Ele devia ter morrido no Rio de Janeiro, de dengue, ou chikungunya, mas foi morar lá e morreu com a sua namorada, Cleópatra. Então, em 12 anos, conquista o mundo ao contrário. Mas onde é que ele estabelece o seu grande templo ao deus Pan, que era um bode? Foi numa caverna que era chamada Porta do Inferno, onde você jogava, tinha enxofre, você jogava o bode, o que sobrevivia não podia ser morto, era adorado, porque sobreviveu ao fogo, ao calor. Então Jesus, olha aí, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse sincretismo que vocês estão vendo aí não vão prevalecer contra a igreja. Depois dele vem o romano, e assim vai até Napoleão, até o Império Britânico, todos naquela região. Não é à toa que nos dias de Cristo, aí Jesus disse: você quer crescer a igreja? Vai para o meio do povo que não tem nada a ver com o cristianismo. Vai para o meio dos gentios. Está entendendo aqui ou não? É lá que a gente vai. Quando eu me converti, alguém falou: sua mãe é crente? Não é crente. Seus irmãos, eu sou de uma família de 22 irmãos. Irmãs, 17 homens, 5 mulheres. Ele falou: nordestino é assim, caba da peste. É muito rapadura e feijão verde. Aí ele falaram: não são crentes? Não se associem, não pode haver associação da trevas com a luz. Você já ouviu essa conversa ou não? É conversa de um derrotado, está com medo. Você estabelece. Como é que você vai querer ser uma bênção entre outras pessoas se você não fizer amizade fora da igreja? O nosso melhor. E outra coisa, às vezes a amizade de não crente é muito melhor do que de crente. Está cheio de crente trairão apunhalando pelas costas. Então porque é o nosso alvo. Que paciência. Falavam para mim: não se envolva. Mandaram eu quebrar o mandamento de honrar pai e mãe. Porque eles disseram: sua mãe não é crente, você não se envolva
sai dela. E o cara vem para a igreja, às vezes é ótimo no relacionamento lá fora. 6 meses depois de vivendo com os crentes, ele não tem mais um amigo do lado de fora. Acabou o potencial evangelístico dele. A gente mata, nós, pastor, matamos o interesse dos outros em evangelizar. Está seguindo aqui ou não? Então, a geografia tem que ser Galileia, não pode ser Jerusalém. Jerusalém é só o templo, Jerusalém é só a forma. A gente tem que entender que, se a gente quer crescer a igreja, vamos nos envolver na vida do povo comum. Vamos sair. Quem não se envolve é um fraco, é um miserável, não tem base nenhuma. Então não se envolva. Mas se você está firme na rocha, é lá que nós temos que ir. Vamos buscar as pessoas. E qual é a prática que nós fazemos? E aqui o assunto ainda continua interessante? Qual é a prática nesse texto aqui? A prática é a seguinte, volta aquele primeiro slide aí, abençoado. O primeiro, está aí. Vimos a geografia. Qual é a prática? A Bíblia diz que ao andar no meio dos incrédulos, Jesus andou fazendo 3 coisas. E ele estava ensinando os discípulos que ele ia morrer e ele tinha que deixar tudo prontinho. E é um ensino para a gente. A igreja que quer crescer tem que firmar-se nessas 3 estacas. Quais são aí? Olha o que é que o texto diz. Que Jesus ia de cidade em cidade, em primeiro lugar, ensinando é o ministério a palavra grega é didascalia. Cristo ia ensinando de cidade em cidade. O que é que didascalia quer dizer? Didascalia, o famoso didaquê da filosofia grega, do ensino grego. Didascalia não é um ensino qualquer. Se eu quero crescer a igreja, eu tenho que firmá-la num ensino aplicado propriamente. É porque didascalia é usado no Novo Testamento, não é você ensinar um assunto, é você aplicar o assunto ao estilo de vida cristã. Na verdade, a gente mede se a igreja está ensinando com autenticidade, se as pessoas são transformadas. Porque o ensino cristão promove o porquê e o para quê da vida cristã, e não somente o como. Então, preste atenção, didascalia. Você tem que se preocupar com o ensino na sua igreja. Porque todos nós temos 3 áreas não vistas. Dizem os estudiosos, que eu não vi. Quais são elas? Primeiro é o cognitivo. Cognitivo é o seguinte: o que eu sei. Muito importante que a gente saiba muitas coisas. A gente estuda a Bíblia, a gente quer melhorar. Segunda área é a área afetiva, é o que eu sinto. A geração moderna quer experiência. E a Bíblia não é contra uma experiência. O que eu sinto? Eu não sou robô, eu tenho que chorar, tenho que me alegrar. Não é só uma assertiva mental. Então, segunda área não vista. O ensino da igreja tem que afetar o que eu penso e o que eu sinto. Mas se ficar nisso aí, vai ser uma igreja de chorões e uma igreja de soberbos. A terceira área é chamada a área volitiva. Nesta área volitiva, é o que eu faço com o que eu sinto e com o que eu sei. João Calvino sabia disso muito bem, então ele escreveu as Institutas. As Institutas são 4 livros. Os últimos 250 páginas é o 4º livro, que fala sobre disciplina para a vida cristã. É o interesse em você colocar juntos o que você sabe, o que você sente e o que você faz. O ensino que não produz transformação não é didascalia, é comunicação de informações. Então você tem que perguntar no final do ano se o seu povo está mentindo menos, crente mente demais, está enrolando menos, está sendo mais honesto. Antigamente a gente tinha aquele negócio de bigode a bigode. Alguém lembra dessa época ou não? Quando a gente é muito pouco, a gente se vigia muito mais. Agora que todo mundo diz que é crente, virou uma esculhambação. Então, está muito vagabunda a coisa aí, as exigências. A mulher aí está fazendo filme pornográfico e o parceiro dela no filme pornográfico é o filho dele. Não leu 1 Coríntios capítulo 5.
Abominação, mas vai na televisão e fala, meu pastor falou que é ok, que o que importa é o coração. Vai chupar meia. Então, o ensino, tem que, o indivíduo falou assim, veja bem, o indivíduo falou assim, meu coração é de Jesus, meu pulmão da Souza Cruz. Tem que haver transformação. O ensino que não transforma não é didascalia, é transmissão de conhecimento apenas. Deu para sentir aqui ou não? Então faz a avaliação no final do ano da sua igreja. Meu povo está errando menos, está mais aberto, disposto. A gente notou que parou mais a fofoca dentro da igreja. Isso é tudo resultado de didascalia. A igreja tem que crescer no conhecimento da Bíblia. Como diz o pessoal da Sociedade Bíblica Internacional, ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. É o moto deles. É aí. Segunda, assim, alguém me perguntou uma vez, pastor, como é que eu organizo a escola dominical da minha igreja? Eu falei, irmão, presta bem, todo o ensino da igreja tem que ser um tripé. Uma dica para você. Tem que envolver 3 partes. Primeiro, a teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É a forma sistematizada de você ensinar o que a igreja acredita. Então, a teologia sistemática sistematiza o posicionamento da igreja da congregacional em relação a batismo, em relação à Bíblia, bibliologia, teotologia, soteriologia, pneumatologia, cristologia. São os capítulos. O povo tem que saber, para você criar uma homogeneidade na igreja, o que é que a igreja acredita. Essa é a sistematização. Então, e tem muitas teologias sistemáticas diferentes, porque cada denominação tem seu jeito de agir. A segunda área que o nosso ensino tem que abordar é a teologia bíblica. Enquanto que a teologia sistemática é o que a igreja diz que Deus diz, a teologia bíblica é o que Deus diz a respeito dele mesmo. Você vai na Bíblia, Bíblia comparando Bíblia, texto comparando texto, a hermenêutica do estudo das Escrituras. Você vai, deixa a Bíblia falar com a própria Bíblia, interprete seu contexto, ensine o povo a isso aí. Que aí você tem agora o que a igreja diz, que é a sistemática, e o que Deus diz de si mesmo. Mas é incompleto. É incompleto, porque está faltando a terceira perna, é trinitariana. A terceira perna é o que é que eu faço com aquilo que eu digo que sei e com aquilo que a minha igreja diz que é assim. Porque é a vida cristã, é o experiencial. É como você aplica a verdade bíblica, o ensino da igreja à sua vida pessoal. Então, revolucione sua escola dominical com o material da... Não sei como é que a igreja... Vocês têm um material de escola dominical? Dá para engrenar isso aí, fazer uma coisa bacana, onde você sempre saia refletindo o que é que vai mudar na minha vida. Como a vida devocional, você pode ler o texto bíblico muitas vezes, mas você tem que perguntar 2 coisas. Qual é a mensagem que eu pego dele e como aplicar isso à minha vida, para poder se tornar carne e sangue. Então, a didascalia é a maneira da sua igreja sair do buraco. Segunda maneira de sair do buraco. O texto diz, Jesus saía pelas cidades e povoados pregando o evangelho do reino. 3 palavras importantes aí. A palavra querigma, pregando. A palavra euangélio, evangelho, boas novas. E a palavra reino, basileia. Tudo isso é importante que a gente pratique para que a igreja cresça. Porque basileia é uma palavra que significa mais do que território, significa um domínio. O objetivo final da pregação do evangelho é que a pessoa esteja debaixo do domínio de Cristo. Então, o conteúdo da pregação do evangelho são as boas novas. Qual é a boa nova? Os apóstolos dizem que a pregação do evangelho não é a respeito da salvação,
propriamente dita, nem do perdão de pecados, são consequências da pregação. A pregação do Evangelho é Jesus. Ele é a encarnação, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Anunciar Cristo, a mensagem do púlpito tem que ser cristocêntrica. A mensagem da nossa vida, as consequências de vir a Cristo são perdão, salvação e etc. Mas o Evangelho é Jesus que a gente tem que anunciar. E a terceira palavra é querigma, que é lindíssima. Preste atenção, isso é muito importante. Existem no Novo Testamento 4 palavras para comunicação. Como em português, você pode dizer preguei, falei, comuniquei, anunciei, não é? Cada uma tem um jeito diferente. Querigma é uma palavra de origem militar. Ela começou a ser usada na história da humanidade, no estudo da palavra, no 5º século antes de Cristo. Os romanos adotaram-na. A história da palavra é a seguinte, preste atenção aqui, ó. Olha o que o Espírito Santo escolheu. A história da palavra é a seguinte: Roma saía para as guerras, levava suas hostes romanas, as legiões romanas. E ele, digamos que fosse a 1000 quilômetros de distância. Eles foram até Albânia, foram até Romênia, tudo isso tinha coisa romana. Foram até Egito. Eles levavam com eles o que veio a se tornar conhecido como maratonistas. Eram pessoas treinadas para correr 40 quilômetros ao dia. E mediam 40 quilômetros, deixavam a pessoa parada ali. 40 quilômetros, outra pessoa parada, até o campo de batalha. Quando eles ganhavam a guerra, Roma tinha que se preparar para recebê-los. Então, o primeiro, que era o último que tinha ficado lá, não importa se foi 10, 20, 30 quilômetros, corria e encontrava o outro que estava esperando e comunicava a notícia da vitória de Roma. Aquele ali corria, anunciava ao outro. Em 3 dias, o Roma já tinha recebido a notícia que Roma havia vencido. Nesse ínterim, nesse espaço, as legiões romanas estavam voltando para Roma, com os seus despojos, soldados, escravos, etc. Mas Roma se preparava para receber o vitorioso. Quando eles entravam pelos portões na Via Ápia, pelos portões da cidade, estava tudo pronto, centenas de trompetas. A cidade tinha 400, 500 mil habitantes, centenas de trompetistas tocavam no Mas Rios, na colina do Fórum Romano, o toque da vitória. E onde o romano estivesse, ele gritava: Roma venceu. Era uma grande celebração, saudando os vitoriosos. Pois bem, essa experiência, esse evento de proclamar a vitória, o nome dele na cultura romana era proclamação querigmática. Não é interessante que o Espírito Santo escolheu para falar da pregação do Evangelho uma palavra que não conhece derrota? Não conhece derrota. Quando você anuncia, o outro pode entender ou não. O querigma é sempre a proclamação da vitória, que tem a ver com Jesus. Eu proclamo a vitória dele. Se o outro aceita ou não, isso é problema do outro. Mas eu proclamo a vitória dele. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E tem um texto na Bíblia que eu sempre fiquei com dúvida. Porque todo mundo tem um textozinho duro de calcanhar de aqueles. O meu a Bíblia diz em 1 Pedro 3, que quando Jesus morreu foi para o inferno. O que é que Jesus foi fazer naquele lugar quentinho sem ser de Cuiabá? Se um cuiabano chegou no inferno e o diabo meteu o bicho numa fornalha de 500 graus, ele revoltou, o senhor está brincando comigo. Por quê? Eu sou de Cuiabá, cara. 500 graus. O que você está pensando? Quer me humilhar? Aí o diabo falou, então esse bicho é danado. Meteu ele na mais quente, 1000 graus. Fechou a porta. Depois aí o diabo foi tomar um chá quente, que eu ia dizer que ele foi tomar um refresco, não tem lá, né? Depois que ele tomou aquele bebê, vou ver como é que está esse cuiabano. Chegou lá, uns 15 minutos, abriu a porta, o cuiabano gritou, fecha que está dando um ventinho. Então, irmão, veja aqui, vai comigo aqui. Jesus
que ele foi fazer no inferno? O texto diz que quando... Vamos comigo no credo apostólico. Creio em Deus Pai, o quê? Criador, e em Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi concebido, nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi crucificado e desceu ao inferno. Às vezes você não quer usar uma palavra inferno, você diz desceu ao Hades, a mansão dos mortos. Você foi no inferno. Aí, como é que eu interpreto isso aí? Depois de muita luta, eu cheguei à seguinte conclusão. O diabo nunca teve certeza que Jesus era o Filho de Deus. Pode ver que toda vez que ele tenta, ele usa um condicional. Se tudo indica, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo. Não é assim que ele fala? Ora, porque ele não é Deus, de repente Cristo vai à cruz e é morto. A cena é o seguinte, o inferno entra num bacanal, rolava cocaína, haxixe, maconha, festa generalizada, porque aquele que ameaçava ser o Messias já foi. Aí, de repente, quando a coisa estava quente lá, rolando, quem é que aparece para melar tudo lá? Ele aparece, porque ele diz o texto que ele foi lá para pregar, querigma, proclamar sua vitória. Estava lá todo, vencemos, chega Jesus e diz, vocês estão muito enganados, quem venceu fui eu é que sou o vencedor, eu sou o alfa, sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou a rosa de Saron, a raiz de Davi, a raiz de Jessé, eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou maravilhoso, eu sou o conselheiro, eu sou o Deus forte, sou o príncipe da paz, eu sou o Salvador, eu sou a porta, eu sou aquele que vem buscar o que está perdido, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida, eu sou o seu Salvador, eu sou o Salvador do outro aí, eu sou Jesus, o poderoso, o capitão. E tem mais uma coisa, a porta que eu abro, ninguém fecha, a que eu fecho, ninguém abre. É o querigma. Você tem que pregar com esse entusiasmo, meu irmão. Minha irmã, nós seguimos aquele que não conhece derrota. Quando o indivíduo reage e não crê, isso é problema dele, mas nós proclamamos o vitorioso. Não há derrota no evangelismo. Ele é sempre vitorioso, porque Cristo é vitorioso. Então a gente persiste. A presença dá lugar à proclamação e nós vamos... Nem que leve a vida inteira. Anos atrás, uma senhora testemunhou no jornal presbiteriano o batismo da mãe dela com 103 anos. 70 anos perseverando. Até que teve o gozo no final. Ele é o conquistador, é o vitorioso, ele não pode entregar os pontos. Nós vamos, porque a porta que ele abrir, ninguém fecha. A que ele fechar, ninguém abre. É o Senhor de todas as coisas. Você tem que crer em Cristo como esse alfa e ômega, o princípio e o fim. O Senhor todo, porque senão a gente apenas está sendo religioso, que é bom, mas a gente perdeu aquele toque que tocou-me, Jesus, tocou-me. Com gozo ele encheu meu coração, não é assim? Quando o Senhor Jesus me tocou, o que é que houve? Livrou-me, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então nós seguimos o vencedor, o pastor que vai à frente dizendo, esse é o caminho, ande por ele. É o bom pastor que cuida da gente, o que está vivo. Às vezes você fica pensando, Buda viveu 600 anos antes de Cristo, morreu, está enterrado lá em Bihar, no norte. Eu fui lá no túmulo dele, lá no estado de Bihar, na fronteira com o Nepal, vi lá os pagodas, vi tudo, morto. Mohammed veio 600 anos depois de Cristo, morreu, está enterrado em Meca, está lá na Kaaba, o templo onde o pessoal, aquela cubo, onde o pessoal fica rodando 7 vezes ao redor. A grande diferença é que quando chegam no templo, por que buscais no túmulo, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, o vencedor, Jesus Cristo. Então a gente proclama
com autoridade, porque a gente não está proclamando a gente nem a igreja, a gente está proclamando o Evangelho, que é Cristo, Ele é a boa nova, Ele é o Evangelho em si, Ele é o reino que chega, é dele o reino, Ele é a Basileia, Ele é o nosso novo controlador. Porque o reino de Deus não é físico, é o domínio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Então, irmão e irmã, o objetivo da pregação do Evangelho, diz Marcos capítulo 16, verso 15, é adicionar membros novos convertidos para as igrejas evangélicas congregacionais da União aqui no Brasil. Faz um jejum de arrependimento. Se terminar o ano for aquele fracasso que tem sido para alguns de nós, você pode ter alegria maior do que essa. João dizia assim: minha maior alegria não é eu ter emprego, renda, casa própria, família. Minha maior alegria é ver que o meu filhinho na fé anda na verdade. Para terminar, pode ir mais para terminar? Amém, meu irmão entusiasmado? Olha aí. Agora vem, veja bem, vem a terceira e a última. Prática é o modus operandi que nós estamos tratando aqui. Jesus estava ensinando os discípulos para que os discípulos ensinassem a gente. As coisas que nós não podemos sacrificar em nome de ser bem aceito pelos outros. Não podemos. Eu não quero ser reprovado diante de Deus. Eu quero ensinar por verdade e fidelidade e prática de vida o Evangelho. A palavra de Deus, quero anunciar Cristo. Porque toda vez que Cristo for levantado, vai atrair pessoas a si mesmo. Se a gente baixar a cruz, meu amigo, não atrai ninguém, ele vira apenas uma opção. Ele tem que estar acima de todas as outras. Quem olhar pode ver Buda, pode ver Mohammed, pode ver o Gandhi, pode ver os Vedantas, pode ver o Xavier, está tudo ali, atraindo alguns. Mas quem olhar tem que ver quem está acima, que atrai a muitos a si mesmo. É o Senhor Jesus Cristo, porque todos os outros já se foram, mas Ele permanece para sempre. Agora, terceiro e último, a Bíblia diz que Jesus ia de cidade em cidade, a nossa geografia, tá certo? Quanto mais complicado, quanto mais macumba, quanto mais idolatria, quanto mais roubo, quanto mais gangue, quanto mais PCC, quanto mais Comando Vermelho, melhor. Ele ia para todo esse lado. Porque é o mundo que a gente está para ganhar para Cristo. Ele ia ensinando onde abria a porta para ele ensinar, um ensino que transforma. Ele ia proclamando sua vitória e trazendo novo domínio, que não era romano, nem era herodiano, era o domínio dele, Jesus Cristo, mas ele também ia, diz o texto, curando toda sorte de doenças e enfermidades. A palavra que aparece no grego é a palavra terapia. Terapia, na língua grega, não é apenas uma prática, um Pilates, para quem está precisando fazer exercício. Terapia é uma prática de tratamento que tem como objetivo final a cura em definitivo. Jesus não faz nada pela metade. Você diz, eu estou em uma terapia de emagrecer. Você só vai saber se foi sucesso se você emagrecer. Faz sentido ou não? Então, é uma prática de recuperação, de cura. Eu fico pensando, eu estava lá não é o nome da cidade mais antiga do mundo, ali em Israel, na Palestina, é Jericó. E aí, um amigo meu estava comigo, que é especialista em língua hebraica, falou, você quer conhecer a árvore, o sicômoro? Aonde é um modelo, tem aqui um sicômoro, para você ver onde é que Zaqueu subiu? Eu quero, nunca vi um sicômoro na minha vida. Aí ele me levou lá. O sicômoro é muito interessante, que o nome
O nome é a única árvore em toda aquela região que perde folha no inverno. Porque a região, árvores que perdem folha no inverno, ficam sem folhas, é normalmente comum em regiões de muito gelo. Então elas perdem as folhas, como no Canadá, como no norte dos Estados Unidos, como na Europa. Lá não, as árvores permanecem, o máximo no inverno elas perdem um pouco da coloração, mas as folhas continuam, como no Brasil. O inverno bravo aqui não cai folha de nada, está lá, permanece. Fica meio murchinha, porque até a água voltar, ela ganha vida de novo, não é assim? Aí eu fui lá no sicômoro, aí eu perguntei, o que é que você pode me dizer sobre essa árvore? Fiquei impressionado, porque a palavra hebraica para sicômoro é shikma. Sabe o que quer dizer shikma? A árvore da segunda chance. Não é interessante que Jesus escolheu para que a árvore para Zaqueu ser a árvore da segunda chance? O Evangelho dá sempre uma segunda chance. Você vem a Cristo, não importa quem você era, você é curado, segunda chance. É uma coisa maravilhosa. Quantas chances Deus já me deu e a você também? Sempre tem uma segunda chance. É o shikma, que Deus tenha muitos sicômoros na nossa vida e que a gente suba muito neles, porque quem sabe Jesus vai passar embaixo e vai dizer, desce que eu quero estar na sua casa. Agora, o texto nos diz que a ação curadora da igreja pressupõe, em primeiro lugar, um Deus desejoso de curar. Deus é o Deus que sara. Um enfermo que precisa de cura, todos nós. E uma comunidade desejosa de caminhar com Jesus e apoiar o processo de restauração. Isso é mais complicado, porque dependendo da doença, da enfermidade da pessoa, às vezes a igreja não quer. Eu fui pastor de uma igreja que tinha 200 gays, lá nos Estados Unidos. Eu fui pastor de uma igreja de 5.000 membros, era Bel Air Church. Você pode ver no site aí, Bel Air Presbyterian Church. Era membro da igreja Ronald Reagan. Eu tive o privilégio de pastorear parte da família dele, no começo da década de 2000. Tinham 2.000 atores de Hollywood, tinha 200 gays na igreja. O que é que vai fazer? O cara é melhor estar lá do que estar fora. Só que não se tornavam membros da igreja, mas estavam lá frequentando. A gente só pedia para não beijar um ao outro ali na frente de todo mundo, que ia dar um rolo danado. Mas estava tudo lá. Não é melhor que esteja lá? Vai querer que fique fora? Oi? Não bota para fora. É melhor que esteja. Tinha grupo de estudo de gay. Já pensou? Porque a gente crê que se o Espírito Santo quiser e falar no coração deles, usando a palavra, eles vão deixar, abandonar o pecado. Mas pelo menos eles não estavam dizendo que ele estava matando, a gente estava ajudando, porque eu creio na segunda chance. Eu creio que o indivíduo mais complicado pode ser, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, frequentava lá. Tornava membro, mas ninguém ficava dizendo, miserável, vai queimar no fogo de Geena, capa logo. Não tinha nada dessas coisas sendo dito lá. Queremos eles lá. Porque eles e elas. Porque é melhor estar lá do que estar fora de lá. É melhor estar pertinho do que estar fora, do que ser longe, estar longe. Mas o texto diz assim, terminando, que tipo de cura Jesus oferece que a comunidade tem que espelhar? Olha o que é que diz o texto aí. Diz que Jesus saía curando toda sorte de doenças e... Parece que é a mesma coisa. Doença e enfermidade não é a mesma coisa, não? Uma enfermidade não é uma doença? Uma doença não é uma enfermidade? E agora, como é que a gente sai dessa? Me ajuda aí, seus teólogos. Eu tive a mesma dúvida, aí eu fui no texto. São duas palavras gregas, nosson e malaquia. Nosson tem a ver com cura física. Ela acontece no reino da metafísica. Deus determina, no reino extra, espiritual, Ele determina que algo aconteça. Por exemplo, eu nasci, peguei poliomielite.
Eu tenho um pé 40 e um 43. Nunca cresceu. Só ando de sapato de cadastro, porque quando andava no outro, aquele de bico fino, ele vira Aladim, o pé direito, que não tem nada para bloquear, já é pontudo. E aí, 2 semanas que eu uso, a ponta está Aladim, o mago, entendeu? E trouxe muito complexo. A gente tem complexo. Foi preciso uma obra de Deus, a Shekmar, a árvore do sicômoro, para eu ser livre daquilo ali. Mas não é fácil. Mas o médico determinou uma sentença que meu pé virou uma bola. Ele é todo cortado e posto com... não é alumínio, é esse material para esticar o bicho. Levou de 5 a 13 anos de idade, esticando aí, porque ele tinha virado uma bola. A perna direita é mais fina do que a outra. Estou falando isso estou falando apenas para dar glórias a Deus, pelo como Ele faz. Porque o complexo era muito grande. E o médico falou para o doutor Manuel, falou para minha mãe lá em Natal, esse menino nunca vai andar. É muleta, porque eu andava de muleta. Eu fiz parte do time de basquete do estado. Jesus pode todas as coisas. Joguei pelo Banco do Brasil. Só para ficar claro para ele e para todo mundo que quando Deus quer, pode. Nós temos que começar a relatar, sem inventar, os grandes feitos de Deus nesta área no nosso meio. Entendeu? Porque Deus é Deus, Deus cura. Ele não cura tudo que a gente gostaria que curasse, mas de vez em quando tem um abençoado que recebe algo inexplicável. Então, essa pessoa é o que nós chamamos de milagre. Aí é o noção. Deus, no reino da metafísica, no reino extraterrestrial, que pertence só a Ele, quando Ele resolve, for para a glória dele, a coisa vai. Acabou e está acabado. Então, não tem jeito. E a gente tem que entender que Ele cura toda sorte de doenças. O outro tem tudo a ver com a gente. Malaquia não é cura divina no sentido clássico, metafísico. É cura divina no sentido físico, que depende de você e da comunidade. Porque Malaquia são as curas de doenças não físicas, usando a comunidade de discípulos. E aqui é onde a vaca torce o rabo. Aqui é a dificuldade que nós somos tão acusados. Porque quais são as curas que só você pode produzir com a ajuda de Deus? Só a sua igreja pode produzir com a ajuda de Deus. E o povo vai dizer, Deus está ali. A primeira delas é a cura das divisões étnicas, culturais e sociais. Nós nos dividimos demais por raça, por dinheiro e por alcance econômico. Nossas comunidades são muito racistas neste aspecto. Então, eu fico pensando em Atos 2. Atos 2, no dia de Pentecostes, tinha gente de 14 países que foi inserido na igreja. E os contraditórios são complicados, os diferentes não são fáceis, mas o amor tem que gerar uma interação. O povo tem que se sentir bem no nosso meio, tem que voltar a dizer, olha como eles se amam. Mas dizem que o espaço que mais seclude pessoas, mais separa pessoas no mundo são as igrejas cristãs. Lá nos Estados Unidos é caótico, igreja de preto é preto, igreja de branco é branco, igreja de chinês é chinês, graças a Deus que o Brasil mistura tudo. O nosso grande apartheid não é étnico, é econômico e social. O cara não tem nada, vem no nosso meio, ele fica meio de fora. A gente deixa de lado. Então, essa é uma cura que fala muito ao mundo. Jesus saía pelas cidades, curando toda a sorte de doenças, no som, que só Ele pode fazer, mas enfermidades que só você pode fazer com a ajuda dele. Segundo, é a cura da ganância destruidora. Porque o texto diz que todos que estavam juntos tinham tudo em comum. Nós vivemos num mundo da lei de Gerson.
Tem alguém aqui que é do antigo Fluminense? Gerson não jogava pelo Fluminense? O canhotinha de ouro? Pá. E qual era a máxima dele? Levava vantagem em quê? Em tudo. Está cheio de levar vantagem em tudo. Na verdade, irmãos e irmãs, se a gente for honesto, a gente mesmo diz para os nossos filhos: o que é que você vai se relacionar com essa pessoa? Não vai acrescentar nada à sua vida? A gente só quer caminhar ao lado de quem vai trazer coisa para a gente. Uma ética utilitarista miserável. Um desgraçado, um lascado, nunca vai se converter porque ninguém ajuda. Entende? É engraçado que Paulo, ele teve 3 anos de treinamento com Jesus. Quando ele saiu do treinamento com Jesus, ele diz em Gálatas capítulo 2, no deserto da Arábia, ele foi a Jerusalém encontrar os bambam da igreja. Aí ele encontrou Pedro, encontrou Tiago, encontrou João, não foi isso? Os líderes da igreja. Aí ele falou para eles, muito medroso, falou para eles o que é que ele estava fazendo, pensando que eles iam dizer não. Aí diz o testemunho dele em Gálatas 2, ele diz: mas para minha surpresa eles falaram que estava tudo certo, que eu podia ir, e só me disseram uma coisa: continue fazendo o que você está fazendo, mas nunca esqueça do pobre. Pobre. Em Mateus 25 diz que quando Jesus Cristo chamar a igreja, vai ter lá cabrito da igreja e ovelha da igreja. Já viu esse texto lá ou não? Porque todo mundo fez alguma coisa em nome de Cristo lá. Então, se fez em nome de Cristo, era a igreja militante. Por que é que Jesus vai dizer a membros da igreja: apartai-vos de mim? Porque os caras curavam em nome dele, faziam, mas é tudo pelo pronome, tudo pelo pronome. O cara chega lá e diz assim: eu fiz isso em teu nome, eu fiz isso. Ele usou o outro para se promover. Eu fiz. Jesus vai dizer: ô berrante, adeus. Vai para sempre para o lago que arde com fogo e enxofre. Aí ele vira, capítulo 25 de Mateus, para as ovelhinhas comendo no pasto. Ele fala assim: ovelhinha, é comigo? Vem cá, servo bom e fiel. Fois fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É comigo? Por que o senhor diz isso? O pronome agora é Jesus que está usando em relação a si mesmo. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Aí a ovelha vai dizer: mas tem certeza? Quando é que a gente fez isso que não estamos lembrando? Viu a diferença de atitude? Tudo na igreja. Uns só queriam competir com Cristo, os outros queriam cooperar com Cristo. Faz toda a diferença. E aí Jesus diz assim: quando vocês fizeram a um dos menores, vocês a mim me fizeram. É emocionante. Que quando a gente serve nesta perspectiva, em vez de querer tomar vantagem, ajudar, e a pessoa dá um sorriso para a gente, Jesus diz que aquele sorriso e aquela pessoa era ele, simbolicamente. Quando um necessitado é ajudado por a gente, e ele dá um sorriso para a gente e diz obrigado, Jesus diz: fui eu que estava dando aquele sorriso para você. É lindo demais. É lindo demais, porque é melhor dar do que receber. Então, a gente tem que aprender a criar uma comunidade de cura nesta área, e não da ganância destruidora. É mais só 2 outras curas que a gente fala do mundo físico, que depende da gente. É a cura do isolamento e da falta de pertencimento. O texto diz que eles estavam juntos. Juntos. Igreja é comunidade. Igreja é povo. Então, a igreja é pertencimento. Todos nós precisamos, segundo a sociologia, de 16 amigos que conheçam a gente muito próximo, para a gente aposentar e morrer com tranquilidade. Se você só tiver conhecido e não tiver 16 pessoas que sabem sua data de aniversário, o nome da sua família, o que você fez, o que você gosta, você vai para a rede. E sua jangada vai sair no mar sozinha. A grande vantagem da igreja, neste aspecto,
é que ela permite a gente ter o grupo que vai continuar com a gente quando a vida já estiver terminando. É amigo que dá comunidade, dá pertencimento até o final. Quando eu vi isso aí, eu fiz uma consulta a mim mesmo. Descobri que eu tinha 5 amigos, conhecendo milhares de pessoas, mas 5 amigos, entrei num pânico. Estou tentando chegar nos 16, mas é difícil. Não pode ser muito demais, você não vai se abrir demais com muita gente, que é loucura. Mas existe amigo mais chegado do que irmão. Então, a gente tem que ser uma comunidade onde os isolados se sentem chamados e pertencentes. E, por fim, a cura do mundo físico, no mundo físico, a malaquia tem a ver com a cura de pecados escravizantes. Lembra? Ananias e Safira é uma coisa interessante. Porque quando, estou terminando com essa aqui, ninguém dormiu ainda não? Porque quando a igreja só tinha 12, 120, não aparecia Ananias de jeito nenhum, porque não dava voto. Foi só aparecer 3.000 que Ananias achou que dava para ser vereador de Jerusalém. E o bicho era um fazendeirão. E ele montou um esquema com a esposa. O esquema foi o seguinte: agora eles vão precisar de presbítero na igreja. Então, eu vou ser eleito presbítero. O que é que você vai fazer? Nós vamos estar todo mundo vendendo a fazenda, nós vamos vender a nossa fazenda, que é a maior de todas, e vamos botar, não tinha dinheiro papel, só tinha moeda, vamos pôr no dinheiro papel, na moeda, e o saco vai ser pesado, mas nós vamos preparar a cena, vai ser maravilhoso. Vou sair de lá com a eleição garantida. Ah, bem, mas como vai ser isso? A gente vende e guarda metade aqui, mas a gente vai botar tudo no sacão. Eu vou antes e você vem meia hora depois, que é a nossa consagração. Combinado? Bom, aí ela já se preparou, tinha um marcado para o mês seguinte, ela fez botox, ela com sapato alto, botou aqueles lábios desse tamanho que entra primeiro na rua, depois a pessoa vem, olha lá, pôs aquelas coisas. E aí o glorioso domingo chega, primeiro dia da semana. Estava lá Pedro e os demais apóstolos, hora da oferta, todo mundo trazendo tudo para distribuir entre todos. E quando não tinha mais ninguém, Ananias espera até o final. Lá vem ele com o sacão, chega, vem arrastando. Era a sensação. Na mente dos 3.000, era, esse vai dar um bom presbítero. Põe uma moeda na frente de Pedro, e Pedro olha para ele e fala: miserável, mentiroso. Hã? Se você tivesse guardado tudo para você, tinha algum problema? Não é obrigado a trazer? Por que é que você está mentindo para Deus e não para homens? Para provar que Deus não aceita ajuntamento solene com iniquidade, bata as botas. O bicho, puf. A turma vem lá, os diáconos de plantão, vem tudo pegando o defunto. Quando eles estão passando com o defunto, vão lá, quem é que chega? Lá vem Safira rebolando. Era a gloriosa noite dela. Ela primeiro fez assim, aí os lábios foi ali, e vai entrando, Safira. O corredor era pequeno por rebolar. Salto alto, escorregando, lutando para ficar reta, para não escorregar o calcanhar. E Pedro disse: vem cá, minha querida irmã. Está todo mundo impressionado aqui. Vê lá, Atos 5. Conta a sua versão da história. Estava tudo combinado? Ela contou exatamente a mesma coisa. Resultado, bateu o salto alto. A Bíblia diz que, na hora que ela entrou, com ela entraram os pés daqueles que tinham levado o corpo do seu marido. Tentar complicar, enganar, não dá. Deus não aceita ajuntamento solene com iniquidade. Então, o que é que ele quer? Ele quer nos curar. A cura dos pecados escravizantes. O pecado que não é confrontado pela igreja não fecha. Porque uma das funções da igreja, não a igreja plenária, algumas igrejas tratam dessa disciplina cristã com
com pequenos grupos, etc. A disciplina cristã está desaparecendo na vida da igreja. E o último livro das Institutas, que chama Disciplina para a Vida Cristã, ensina uma coisa maravilhosa para a gente, que disciplina não é punitiva ou corretiva, é instrutiva. Ela tem as duas funções para quem já cometeu pecado, mas ela é instrutiva. Uma pessoa que é desregrada no uso das finanças é gente boa, mas não consegue ficar sem comprar um par de sapato. Tem 300 no banco. Não consegue ficar sem mudar de carro o tempo todo e entrar em dívida terrível. Está se complicando. Ela precisa entrar numa disciplina, numa instrução comunitária. Os dons espirituais do povo ajudam a coisa a caminhar. É uma comunidade que ajuda as pessoas a se disciplinarem. Não é só o corretivo quando comete um pecado, é o indivíduo que tem um problema de tomar umas e outras aí, e é crente, mas deu essa vazão. Então você põe a comunidade ao lado para ajudar o indivíduo a vencer essa área. A igreja tem que ser a comunidade, onde no meio físico, não no metafísico, com a ajuda de Deus, os pecados escravizantes são curados. Irmão e irmã, terminei aqui. Jesus ia por todas as cidades da Galileia, vilas e cidades, ensinando a gente como a gente tem que fazer. Mas o que movia o coração de Jesus era, diz o texto, compaixão. A palavra grega para compaixão é splachna, que significa uma convulsão do seu ventre, como a gente tem quando dá uma necessidade de ir para o banheiro. Sabe aquela que você tem que correr? Se você não olhar para as pessoas com compaixão, só olhar com dó, o sentimento seu está muito errado. Porque dó significa que eu sou melhor do que o outro, eu tenho dó de você. Mas compaixão significa que eu considero você como uma dor minha e eu vou fazer alguma coisa. Então, igreja, união de igrejas evangélicas congregacionais. Vamos para frente. O tema é vida, é avivamento. O avivamento é obra divina, mas a preparação do avivamento é obra nossa. E o texto de Jesus nos ensinou como é que a coisa vai. A igreja tem que crescer, a igreja tem que ser cheia de fervor e de compaixão pelos outros. Que Deus nos abençoe. Amém.